Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos e hoje a última aula desse projeto maravilhoso em que nos lançamos em compreendendo a doutrina espírita. Estamos juntos há mais de um ano? Há mais de um ano. E hoje nós vamos falar o Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus, tomo único, módulo 8, roteiro 6. E a primeira pergunta que vamos fazer é exatamente essa. Jesus, na última ceia, ao despedir-se dos discípulos que compunham o seu colégio apostólico, prometeu-lhes a vinda de um outro Consolador. Será o Espiritismo este Consolador? Será que nós temos condições de responder com segurança esta pergunta, sem deixar dúvida alguma? Essa é uma pergunta que não ousamos responder, para que não engrossemos as fileiras dos que defendem estandartes, constroem muros ao redor de suas catedrais, armam seus templos, pois a história tem mostrado, durante todo o seu transcorrer, que nenhum deles ficaram de pé, ruindo seus pináculos, juntamente com suas lições dogmáticas, equivocadas das verdades supremas. Assim, ainda que alguns tentem eleger suas doutrinas nos ensinos de Cristo, breve descobrirão o equívoco, pois não é de agora que o Cristo, como governador da terra, tem nos enviado seus mensageiros para relembrar os seus ensinos e a necessidade do homem, através de um esforço magnânimo, realizar a grande transformação que alçará a condição de ser angelical. Então, pensamos que a resposta a essa questão seria uma pretensão nossa tentar modificar aquilo que a história vem nos mostrando. Desde os primórdios dos tempos, os avatares têm vindo de quando em quando e repetindo as mesmas verdades que o último, Jesus, nos apresentou, nos legou aos dias de hoje. Mas todos eles, sem exceção, falaram a mesma coisa, falaram da mesma forma as lições que o Cristo nos apresentou. Então, é chegado o momento de encerrarmos esse grande desafio que nos fora posto, onde procuramos, através de 52 horas de gravação, em 103 vídeos, dissecar a doutrina espírita, pelo estudo sistemático dela, criado pela Federação Espírita. O estudo sistematizado da doutrina espírita, mostrando que sua compreensão é mais simples do que parece, pois assenta-se nas bases do ensino de Jesus, onde a máxima de sua lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, para isso, vamos buscar dentro da doutrina a sustentação dessa verdade. Então, todo esse trabalho que foi desenvolvido foi para desmistificar a ideia que a doutrina espírita é fantasmagórica, extraordinária. E como vimos durante todo esse tempo em que nós projetamos esses ensinos para vocês, e hoje temos o canal no YouTube, Compreendendo a Doutrina Espírita, nos mostra do primeiro roteiro até o último roteiro a verdade que o Cristo nos apresentou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós não nos preocupamos em que você, ao findar desses estudos, saiba o que é um perispírito, que saiba as camadas de evolução de cada espírito. Não. A preocupação dessa gravação, desse estudo, é mostrar a lição maior que o Cristo nos legou. E não só mostrar, mas te convidar, através do processo da transformação, colocar em prática esses ensinos. Aí vocês podem estar se perguntando, então para que ensinou tudo isso? Já que isso não é o importante. Porque nós temos que tirar a essência dos ensinamentos. E a essência é onde nós vamos aplicá-los. Explicar o perispírito, explicar as transformações da matéria, explicar a ciência, explicar a filosofia. Se você não vai utilizar isso para o seu engrandecimento, para a sua evolução espiritual, realmente não tem utilidade nenhuma. Agora, ela traz uma série de explicações racionais a respeito do mundo que nos cerca, o mundo material e o mundo invisível, que é justamente o que a doutrina vem nos mostrar, a nossa interação com esse mundo espiritual, esse mundo invisível. Então, se a gente não vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de nada vale conhecer tudo isso. Aliás, nem a doutrina espírita, nem doutrina alguma tem qualquer validade se você não compreender essas máximas que Jesus legou.
como aquilo que falamos na aula passada, o 11º mandamento. Ainda que você me diga, mas eu sou ateu, mas você compreenda essa verdade, você coloque em prática essa verdade, ali você está mostrando a sua elevação espiritual, a sua condição de trabalhar e conquistar patamares mais elevados. Porque sim, Jesus não nos legou religião alguma. Não. Jesus não nos deu nenhum estandarte para defender. Muito ao contrário, ele nos legou essa máxima para que a gente pudesse, sim, fazer dela um caminho, fazer dela uma escolha, fazer dela uma escada para que pudéssemos atingir os cumes mais elevados da transformação humana. Aliás, fora de ser dono da razão, de querer ser dono da razão, a doutrina espírita nos mostra que você pode praticar todos esses ensinamentos sem estar ligado a nenhuma religião. Exatamente. Isso me faz lembrar o nosso querido irmão Divaldo, que nos fala: é preferível um ateu sincero do que um religioso hipócrita. É isso que essa doutrina vai nos ensinar. Então, você vai ser ateu? Seja ateu, mas seja um ateu sincero e compreenda essas verdades que ele está nos apresentando. Não o Deus como ensinamos outrora, não o Deus que persegue, não o Deus que faz escolha, mas o Deus criador, o Deus que o filósofo conhece, o Deus que Spinoza nos falou, que Voltaire nos disse, que Einstein nos apresentou. Perguntado a Einstein, você acredita em Deus? Ele respondeu, eu creio no Deus de Spinoza. Em outras palavras, é o Deus do amor, é o Deus da verdade, é o Deus que vai premiar toda a criação sem nenhum subterfúgio, não privilegiando e nem escolhendo nenhum filho, por melhor que ele seja ou pior que ele seja. Todos são filhos do mesmo Pai. Então, durante todo esse tempo, nós andamos em diversas searas, em diversos segmentos, tudo para te explicar aquilo que iniciamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. E aí nós buscamos aonde? A ciência. Então trafegamos pela ciência sem sermos cientistas. Nem poderíamos atrevermos a ser cientistas, onde examinamos o complexo mundo das criações, da matéria, seus elementos, suas composições, suas propriedades, enfim, tudo que a ciência poderia nos ofertar para compreender não suas leis em particular, mas as leis da natureza, que são comuns ao mundo visível e ao invisível, onde uma régua espectral podemos perceber o que nos é possível através de nossos instrumentos sensitivos e saber pelo mundo espiritual a existência de outros tantos que nos escapam aos sentidos. Então, nós andamos, a doutrina espírita te fez caminhar durante todo esse percurso pela ciência para te mostrar que as leis que governam o mundo da matéria não são diferentes das leis que governam o mundo espiritual. Que todos nós estamos imersos na mesma lei e todas essas transformações que ainda hoje são precárias a nossos olhos, no mundo espiritual é bem mais amplo, bem mais alargado, dado a condição de ser espírito. Como falamos anteriormente, se nós não conhecermos as leis que nos regem, os processos que foram feitos até chegarmos aonde estamos, até a nossa criação, fica difícil saber para que serve o nosso destino. Então a gente tem que começar do zero. A doutrina espírita busca na ciência a explicação para os fenômenos, não só os fenômenos, mas também a nossa criação. Por que nós fomos criados? A doutrina nos fala, nós fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição. Porém, essa criação, esse ponto zero, ele se deu de forma natural. E quando eu falo de forma natural, porque ele não contraria as leis da natureza. Foi necessário que o nosso planeta fosse formado, e aí a ciência explica a formação do nosso planeta através da teoria mais conhecida, mais aceita na comunidade científica, que é o Big Bang. O nosso planeta sofreu várias transformações da matéria para que ele pudesse ser habitado, porque logo no início da sua formação ele não tinha condição, não tinha oxigênio, os dias e as noites passavam muito rápido, tudo isso nós vimos no tomo 1, mostrando que levou um tempo para que o nosso planeta ficasse habitado. E enquanto essas transformações todas ocorriam, nosso espírito também era formado. Havia um agente, nosso princípio espiritual, que trafegava por esse mundo buscando informações como uma sonda para que o nosso espírito pudesse ser elaborado e para que o nosso
corpo físico também pudesse ser formado para habitar este planeta. Então, tudo isso é necessário conhecer para que a gente possa compreender a nossa jornada final. Sem invalidar as teorias de Darwin. Não, absolutamente. Muito pelo contrário. Mostramos a todos vocês que são duas evoluções, do mundo espiritual e do mundo da matéria, e que vão, num dado momento, se amalgamarem, se fundirem, animar a matéria. Tudo isso nós vimos. Então, olha a importância que a ciência fez todos nós antever o mundo espiritual, conhecer as verdades que o mundo espiritual vai nos apresentar, sem ter ilusões, sem ter fantasias, sem ter exageros, tentando te mostrar e explicar até os processos da evolução do corpo humano, e que muitos questionam como pode, a doutrina te mostrou. Um outro fator importante também é porque a doutrina fala dessa interação do mundo espiritual com o mundo material, diariamente, diuturnamente. E esses espíritos estão aonde? Aliás, esse mundo invisível está onde? Nos mostra que ele nos escapa aos sentidos. Mas não é porque algo eu não possa percebê-lo que ele não exista. Então, é mostrado esse mundo espiritual através das narrativas dos espíritos que ajudaram na codificação, que deram as suas mensagens, que narraram, que explicaram, que responderam uma série de questionamentos a Kardec, que o mundo espiritual existe sim e que nos escapa aos sentidos. Por quê? Porque a nossa matéria nos tolhe. Então, quando nós falamos que os nossos sentidos eles só percebem algumas coisas, por exemplo, a nossa visão ela tem um espectro de onda que ela capta. Fora desses espectros, alguns a gente até consegue perceber com a ajuda de instrumentos, mas tem outros tantos que a gente nem consegue perceber. A mesma coisa a nossa audição. A gente só consegue perceber uma determinada frequência. Os animais percebem outros sons diferentes dos nossos. E aí esse som é invalidado, esse som não existe, ou nós é que não percebemos? Mas ele está lá, os animais percebem, nós é que não conseguimos captar. Então mostrando que muito além do que os nossos sentidos podem ver, tem um mundo à nossa volta. Foi também nos dado a conhecer a composição do universo, como sendo a matéria e o espírito, regido pelo Criador, a estabelecer infinitas combinações, que é a chamada Trindade Universal. E, através desse conhecimento, nós começamos a perceber como é feito, como funciona essa junção espírito e matéria, como isso se dá, como isso é possível, quem é que anima essa matéria? É espírito? Será que um animal tem espírito? Tudo isso a doutrina te ofereceu sem conflitar com outra ciência. Muito pelo contrário, conjugando-as, dando explicações daquilo que a ciência não conseguiu ainda chegar. E sem conflitar com a ciência da matéria, digamos assim, a ciência conhecida por nós. Porque a ciência já chegou à conclusão da unicidade da matéria, que tudo parte de um ponto único. E os espíritos esclareceram a Kardec a respeito do fluido cósmico universal, que dá origem a todas as matérias existentes, as matérias visíveis, perceptíveis a nós, encarnados, como também a matéria do mundo espiritual. Então, infinitas combinações são feitas, da mesma forma que em um laboratório se fazem diversas substâncias a partir de poucos elementos, também no mundo espiritual essa combinação é infinita, partindo do fluido cósmico universal. Aprendemos a conhecer Deus, Criador, e não o criado por nós, como dizia Voltaire. Aprendemos a entender que Deus não está subordinado à nossa vontade, mas sim nós é que temos que estar amalgamados, não à vontade de Deus, mas à vontade de suas leis. Que não há punições eternas e que Ele não nos castiga por nossos equívocos, mas aguarda pacientemente que cada criação sua atinja a maturidade necessária para que a sua consciência desperte, onde os valores éticos são a régua para compreender o outro. Então, o Deus Criador não é o Deus mau que foi apresentado num passado distante, mas sim o Deus que o Cristo nos apresenta e compreende tanto o filho equivocado que cometeu desatinos morais, como o filho que está elevado. Dar a eles a mesma oportunidade e olha a eles
com os mesmos olhos amorosos, sem privilegiar nenhum de nós. E esse equívoco que nós temos em definir Deus, de conceber Deus, é porque nós não podemos julgar com base em conhecimentos que nós não adquirimos, em coisas que nos escapam ao conhecimento, aos sentidos. Então, como diz Voltaire, o Deus criado por nós é o Deus com base no que nós conhecemos. Então, os atributos que foram dados a ele são atributos que nós conhecemos. Humanos. Exatamente. É o Deus antropomórfico. Nós damos a forma a ele, nós damos os seus atributos. E aí, essa justiça que nós falamos que Deus é bom e justo, essa justiça que nós atribuímos a ele é a justiça dos homens. É uma justiça precária. Então, a justiça de Deus a gente não consegue compreender. Mas a doutrina nos ajuda a esclarecer isso tudo. E aprendemos a conhecer esse Deus, a orar por ele e dizer a ele: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É isso que essa doutrina nos ensinou. Não temer ao Criador, mas sim nos subordinar às suas leis e nos permitir a compreender que é a vontade do Pai que há de prevalecer. E que todo o remédio que nos é dado, seja doce ou amargo, tem uma finalidade. E que a dor, ela nada mais é do que o bendito aguilhão a nos auxiliar em nossa caminhada quando, crianças teimosas, insistimos em errar, insistimos em não querer avançar. E o bendito aguilhão vem para nos levar a caminhar rumo a essa jornada infinita do progresso. Mergulhamos no campo da filosofia também. E fomos buscar as escolas mais remotas para percebermos que o conhecimento é a base e instrumento de que somos dotados na busca da transformação. Cada ser, uno na sua construção, tem a finalidade de corroborar com a criação e que nada assenta-se no acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, quando nós vamos para a filosofia, que a doutrina é uma filosofia espiritualista, ela vai te ensinar a compreender e ganhar consciência das necessidades dessa transformação. E nós trafegamos durante todo o tomo 2, tomo 1 foi a ciência, no tomo 2 foi a filosofia, onde nós tivemos a oportunidade de diversas escolas buscar uma única resposta. Eu tenho livre-arbítrio, nasce daí a minha responsabilidade e depois disso nasce a minha consciência. E quando eu passo por esses 3 estágios, eu estou pronto para atingir as camadas dos espíritos puros, dos espíritos evoluídos, porque ganhei consciência. Já não mais existe leis dos homens a compelir, ou me obrigar, ou me cercar meus direitos. Eu compreendo isso, eu tenho consciência. E foi isso que a filosofia veio nos ensinar. Ou seja, fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, e a filosofia nos mostra que nesse caminho, nesse intervalo de tempo entre um e o outro, entre o nosso início e a nossa linha de chegada, a filosofia nos ajuda a compreender os porquês que eu sofro, o porquê que eu choro, o porquê que eu não sou injustiçado, como às vezes eu penso, que Deus não está tirando dardinhos em mim, que eu fui o escolhido da vez e eu vou sofrer eternamente porque Ele me escolheu para sofrer. Não, a filosofia explica tudo isso. Ela nos mostra que, baseado nas nossas escolhas, nós traçamos o nosso final, que é o que nós vamos falar agora sobre isso. Exatamente. Então foi na filosofia que nós conhecemos a palavra, que muitos tentam fugir dela, e que vai nos dar esta condição chamada livre-arbítrio. Foi nos permitido conhecer as leis da natureza, as leis que regem o universo, são as leis de Deus, as leis do Criador, e que somos deuses. Sim, somos deuses na medida em que a lei do livre-arbítrio nos foi concedida a sua utilização. Então, quando eu tenho escolhas, eu posso escolher, não me é compelido fazer nada, e que eu posso efetivamente escolher o caminho do bem ou do mal, ali foi me dado a condição de ser Deus e poder decidir qual o caminho a ser seguido. Também foi me dito que a cada escolha realizada determinamos as desgraças ou a felicidade de nossos destinos, mas que também o bom e velho aguilhão a nos compelir na marcha incessante do progresso,
faz com que vamos ganhando responsabilidade, levantando o véu da inocência e da vitimização, até chegarmos ao processo da consciência plena, onde, libertos da ignorância, compreenderemos Deus, suas leis e a justeza dos seus ditames. Então, é neste momento que a doutrina vai nos dar essa consciência de não mais nos rebelarmos ou revoltarmos contra o Criador e entendermos que nós somos produtos de nossas escolhas e que Deus não nos castiga. São as transgressões nossas das leis do Criador é que faz e traz sofrimento ao homem. E uma vez compreendido esse mecanismo, eu estou liberto, eu já não mais sofro. Eu compreendo as leis do Criador, eu vou me amalgamar às suas leis. Logo, eu encontro a chave da felicidade. Tão fácil a felicidade que essa doutrina nos apresenta. Aliás, como disse em várias oportunidades a todos vocês, nos é dado 3 chaves para abrir a tão sonhada porta dos céus: amor, caridade e justiça. É preciso que essas chaves sejam colocadas nas 3 fechaduras que tem na porta do céu. E é preciso ser acionadas simultaneamente. Compreendendo amor, caridade e justiça, a porta se abrirá e você efetivamente terá encontrado o reino dos céus tão esperado por todos nós. Chegamos ao final, aos ensinos conflituosos das religiões, que é o tomo único, esclarecendo que céu, inferno e purgatório são estados de consciência. E a permanência nessas zonas está ligada diretamente ao desejo de cada um de se libertar, pois nos é dado o controle absoluto de nossas vidas. É isso que essa doutrina vai nos ofertar. Por isso que ela nos consola, ela nos diz: a chave da libertação está em tuas mãos. O céu, o inferno e o purgatório é um estado de consciência. E essa saída dessa condição depende unicamente de cada um de nós. Da compreensão que damos às leis do Criador, da compreensão que damos às lições que o Criador está a nos ofertar para que através desse sofrimento, ou através dessa dificuldade, nós possamos avançar como o progresso, nos tornar seres iluminados, mais conscientes. É isso que essa doutrina vai nos trazer e ela acaba nos consolando, efetivamente, porque eu descubro que a dor, ela não é a dor, ela simplesmente é o remédio necessário para que eu possa ser testado no transcorrer de minha vida, se tudo aquilo que foi me ensinado eu estou colocando em prática. É isso que é a dor. Então é o teste final que todos nós experimentamos para sermos aprovados de termos efetivamente compreendido as leis que regem a natureza. Nós somos criados simples e ignorantes com destinos à perfeição, e nós não alcançamos isso em uma única encarnação. Então nós vamos ter várias oportunidades para que a gente possa alcançar essa perfeição. E nesses intervalos entre desencarnar e encarnar, nós não vamos ficar aprisionados nos céus, nos purgatórios ou nos infernos. Nós teremos outras oportunidades, por isso que falamos que essas criações, elas perduram enquanto nós quisermos nos manter lá. A gente tem que obrar livre-arbítrio, ou seja, os nossos destinos estão atrelados às nossas escolhas de agora. Então, temos que fazer boas escolhas para que a gente possa ter uma boa caminhada na frente. Foi também nos mostrado que alguns chamamos de demônios ou impuros não passam de alegorias, pois os espíritos são classificados de acordo com o seu adiantamento moral, e que não há meios para ligarem-se aos que se mostram, não em discurso, mas em prática, com uma superioridade moral, nos dando as chaves da nossa libertação, fazendo com que nossas células mentais sejam rompidas. Então, a doutrina nos liberta, nos consola, nos mostra que não existe a possibilidade de um espírito mau ou ignorante se ligar a mim se eu não tiver ligado a ele. Se eu tiver uma prioridade moral que é dele, não há como ocorrer essa sintonia, não há como estabelecer essa subordinação. Então ela te mostra o caminho da libertação. E que esse mundo chamado demoníaco não tem a força destrutiva como muitos podem acreditar, porque depende única e exclusivamente de cada um de nós
a não se envolver, a não se permitir essa ligação, porque o que vai permitir a ligação estará no meu nível moral, estará igual ou abaixo dele, ou maior, que impede qualquer ligação. Então, mostrando que novamente a filosofia, que está nos explicando os porquês, ela está lado a lado com a ciência. Porque essa atração, ou não, ela está ligada com o quê? Com uma lei da física. Não é algo sobrenatural, é uma lei física. Nós vamos atrair para a nossa volta de acordo com o que nós estamos vibrando. Então, esse aperfeiçoamento moral está diretamente ligado ao meu padrão vibratório, aquilo que eu estou vibrando. E, obviamente, aquilo que eu estou atraindo para perto de mim. Nos ensinou também sobre a questão dos anjos. Da mesma forma, foi nos mostrado que Deus não privilegia ninguém, e aqueles que chamamos de anjos são espíritos que já galgaram algum degrau acima de nós e que nos auxiliam em nossa caminhada, nos intuindo no caminho do bem. Que os espíritos que já alcançaram a condição angelical trilharam o mesmo caminho que nós, ou seja, foram criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Então, aquele equívoco que achamos, não, mas o espírito de fulano é um espírito nobre, é um espírito elevado. Sim, hoje, o seu último estágio, que é o estágio de todos nós, o estágio angelical. Mas para que possamos chegar a esse estágio angelical, há uma longa caminhada a ser percorrida. Há necessidade de colhermos experiências. Através dessa experiência, fazemos escolhas. Vamos errar? Sim, vamos errar. Então é um ledo engano acharmos que estamos na Terra e não erraremos? Não, nós erraremos sim. A questão é o que eu faço com essa experiência? Como eu as corrijo? Como eu não vou reincidir mais? É assim que nos tornamos espíritos angelicais. E todos esses espíritos, sem nominá-los, que se apresentam através de suas psicografias, que trazem ensinamentos evolutivos para todos nós, todos eles tiveram seus equívocos morais, tiveram suas imperfeições morais. Porém, as corrigiram. Porém, entenderam que a cada dia nos é dado uma nova página para escrever a história nova. E nós temos essa possibilidade de todo dia ao amanhecer, ao recebermos as primeiras luzes da manhã, ganharmos também as folhas que irão compor o livro de nossa vida, onde poderemos escrever uma nova trajetória ou um novo final. Mostrou-nos também essa doutrina que a morte é uma mudança de estado, do corpóreo para o incorpóreo, e que todos nós estamos ligados pelos laços do pensamento, onde os sentimentos emanados de um lado são percebíveis de outro e vice-versa. Razão por que nos consola em saber que os que partem não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, ali reside a consolação, não nos deixa mais em sofrimento, nos mostra que o sofrimento é uma opção. A dor todos nós sentimos, mas o sofrimento é opção. É opção na medida que eu compreendo que este véu que vai nos separar é apenas, como diz, um véu, e que breve estaremos juntos, e que nesse exato momento estamos ligados ao mundo espiritual através do pensamento daqueles que nutrimos amor, carinho e que foram importantes em nossas vidas. A morte é a coisa mais certa da vida. Já devemos ter ouvido isso várias vezes, não é verdade? A única coisa certa da vida é quem sabe que um dia vai morrer. Porém, por que nós sofremos tanto então com a morte? Se ela é a única coisa certa. Porque nós não estamos preparados para ela. O mundo espiritual é a verdadeira vida da gente. O nosso espírito preexiste ao nosso corpo. Então, o momento que a gente passa pela Terra, numa existência que para nós parece uma eternidade, às vezes, para o espírito, esse é só um lapso temporal, é uma coisa bem pequenininha. E que a morte faz parte dela, porque é através da morte do corpo físico que a gente volta para o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, a doutrina nos mostra a natureza da morte, que é algo tão natural que vai acontecer para todos nós. Falou-nos também do arrependimento, da reforma íntima. Pontuou-nos que não serão as indulgências ofertadas por quem quer que seja que propiciarão a remissão de nossas faltas, mas o arrependimento sincero
e o esforço constante na busca da transformação, petrificando a máxima do codificador. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É isso que essa doutrina vai te convidar. Vai te convidar a fazer, não se transformar em santo quando ainda não é o momento dessa santificação sua, que não é o momento de se tornar angelical. Sim, você está ainda nas lutas da batalha da matéria, logo não é o momento de se tornar angelical, mas te é devido sim se esforçar na sua transformação moral, de colocar todo o empreendimento para domar as suas inclinações más. É isso que essa doutrina vai nos fazer e vai nos trazer a nossa responsabilidade, porque sim, enquanto eu não realizar a reforma íntima, eu sofro. A vida é mais difícil, tudo caminhar é mais dificultoso, porque eu preciso entender a necessidade dessa reforma íntima. E quando alcançada, pronto, eureka, estou livre, estou liberto. Nos fala também na reencarnação, naturalmente, que não é só uma prerrogativa dessa doutrina. Outras religiões, outras doutrinas, inclusive a católica, já falava sobre a reencarnação, que foi modificada, como vimos, por questões políticas. Foi abandonada a ideia da reencarnação. Mas também defendia a ideia da reencarnação porque apoia-se também no Velho Testamento. E por fim, nos apresentou um Deus justo e bondoso, que não privilegia nenhum de nós, dando a cada um a oportunidade de buscar, através de esforços pessoais, a conquista das zonas dos eleitos, onde nenhum que lá está abreviou sua caminhada por favorecimento, mas impingiu duras lutas rumo à sua libertação, onde os que chamamos de santos nada mais são do que espíritos criados, simples e ignorantes, onde a consciência despertou-se mais rápido do que os ainda se encontram nas lutas da matéria. Então, vai te mostrar que o processo da reencarnação constante é que vai depurar esse espírito, vai melhorar esse espírito, vai auxiliá-lo na sua transformação. Lembra quando eu falava a vocês do diamante? Nenhum diamante chega à condição de diamante se não for burilado pelo esmeril que vai cortar, vai sulcar as suas facetas. Então, nenhum diamante chega ao brilho que chega sem antes passar por todo esse processo de corte, de polimento, e que o polimento faz sofrer sim, porque vai atritá-lo, vai desgastá-lo. Muitas das vezes pedras enormes de um diamante, para ser valioso, se torna algo pequenininho, de tanto corte que vai sofrer. Assim é o processo da reencarnação. Nenhuma pedra brilhosa chega a essa condição sem antes ter passado pelas mãos do oríbice, do esmeril, que vai cortá-lo até que ele atinja a perfeição. E esse esmeril nada mais é do que a reencarnação, para que você possa corrigir, ao eterno retorno ao educandário, corrigir as suas imperfeições, aprendendo nesse educandário a maior lição que o Cristo nos legou como cura de nossas dores, o perdão. Mecanismo fantástico que não cicatriza as dores ou não corrige as setas lançadas por aquele que nos atinge, mas cauteriza as feridas que ele nos causou. Esta é a verdadeira razão do perdão, o grande lenitivo, o grande remédio da recuperação de todos nós, onde aquelas dores perdem sentido na medida que eu perdoo o ofensor e passo a andar livre e em paz em uma nova jornada. Em química, é utilizado o prefixo ter para indicar, entre outras coisas, que existe ali naquela composição o número máximo de determinado elemento. Quando a gente ama, a gente se doa. Então, fazendo uma analogia química, quando a gente ama muito, a gente perdoa. E por fim, podemos concluir que a busca da verdade, assim foi nos apresentado, só pode ser encontrado quando a ciência, a filosofia e as religiões depuserem suas rivalidades em um diálogo sincero, rumarem junto em direção, não de seus dogmas, mas da lei comum que as une,
onde o único idioma a ser falado é a linguagem dos anjos. Então, essa doutrina derruba estandartes, derruba dogmas, derruba barreiras e vai nos mostrar que a verdade suprema está muito além dessas ficções pueris que muitos de nós criamos, alguns até doutorados, criam resistência sem desejar compreender e levantar o véu dessa ignorância, nos aproximando do Criador. Todas essas ciências, vamos colocar aqui, a ciência, a filosofia e as religiões, quando elas estão divorciadas, quando elas estão sozinhas, elas não têm todas as explicações. Porém, quando elas se juntam, uma completa a outra. Uma traz o entendimento que a outra sozinha não tem. E aí sim, esse cabedal de conhecimento é o que nos propicia a alcançar a nossa perfeição. E é claro que chegando ao fim desse trabalho, longo trabalho, nós não poderíamos deixar de agradecer. Agradecer ao Criador por nos ter permitido adentrar em sua lavoura e podemos, ainda como servos inúteis, lavrar suas terras, sulcando-as para lançar as sementes do amor, da caridade e da justiça, onde cada coração, na medida em que as regar, verá brotar seus germes, transformando-se em figueiras que servirão de sombras e guarita consoladora a todos aqueles cujos corações encontram-se em aflição. Aos amigos espirituais, que ao longo dessas 52 horas de gravação sentimos sua presença a nos intuir para que nossas ideias estivessem amalgamadas ao pensamento deles. A todos os colaboradores pedagógicos que nos incentivaram, apoiaram e nos deram ânimo quando o peso da jornada já se fazia sentir e o desejo de desistir assombrava nossos espíritos. A cada aluno, a cada ouvinte que conheceu dessa obra, exprimindo sua satisfação e confessando as transformações magníficas que atingiram através do conhecimento. E por fim, ao Mestre Jesus, que nos legou toda a base dessa doutrina, que é utilizada como ferramenta alavancadora aos que desejam abandonar suas imperfeições morais e trilharem o caminho do bem no encontro inevitável da Jerusalém celeste, da certeza que Ele estará em seus portais, nos recepcionando por termos atingido a iluminação para a qual fomos criados. Assim, chegamos ao final dessa jornada, com nossos corações felizes e em paz, por termos tido a oportunidade de simplesmente servir, sem nada esperar, somente servir, para que cada um daqueles que estiver nos ouvindo possa se transformar e encontrar a mesma alegria que os nossos corações hoje vibram.